dia 31 de dezembro. É aquele dia que você acorda de manhã, véspera de Ano Novo, e se você sintonizar a TV, o que está passando? São Silvestre, não é? Quantos aqui já correram a São Silvestre? Flávio? Quantos aqui, Andrés? Já correu? Eu não vi você levantar a mão. Você levantou, não. Quantos aqui já correram a São Silvestre? Ó, só, mano, olha. Quantos aqui querem correr a São Silvestre? Serjão? Então já tem dupla aí, ó. Você tá doido, não é? Quero trabalhar com vocês hoje um texto que tem que ver com corrida. Nós estamos no fim do ano, a maioria de nós já está de férias ou vai entrar de férias agora. A igreja para, e pelo menos por 1 ou 2 semanas, e muitos de nós, mesmo se a igreja estivesse funcionando, muitos estariam de férias. E eu quero reforçar alguns dos lembretes bíblicos aqui nessa questão das férias, e tem que ver com esse tema da maratona. Sabe quando a gente saía de casa, não sei se sua mãe era assim, e a mãe não queria gastar dinheiro e falava o seguinte, a gente vai ficar um longo período fora de casa, filho, então toma um café da manhã reforçado para que te sustente aí essas 2, 3 horas que a gente vai ter que... Minha mãe usava a expressão, não sei se os outros usam, só minha mãe, a gente vai bater perna. Enfim, então a gente ia bater perna e dava um café da manhã reforçado. O que eu estou fazendo com os irmãos hoje? Os irmãos vão sair, nós vamos ficar longe um tempo, vários de vocês vão viajar. Então eu quero trazer um texto para dar uma sustância, que é outro termo que a dona Ângela usa, né? Para segurar nesse tempo de férias, para a gente não perder o passo da nossa maratona. Eu vou pedir que você abra comigo o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Está sendo projetado aí para vocês, que é esse texto que nos ajuda na corrida dessa maratona, que eu vou definir já com vocês qual é. Hebreus 12. Texto muito conhecido, eu já preguei esse texto em outra ocasião, outro lugar, mas não é o mesmo sermão, eu não consultei, já preguei faz muitos anos, pode colocar coisa de 8 anos atrás, tá? Então eu não consultei, seguramente vai ter algumas semelhanças se você consultar lá, mas eu não quis usar o sermão antigo, então eu não sei se está parecido ou não, tá bom? Diz assim o texto de Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E olha a corrida aqui. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem ou não se cansem, nem se desanimem. Esse é o texto aqui, contexto de Hebreus. Hebreus são judeus que se converteram ao cristianismo e que estão sofrendo perseguição e, de certa forma, têm que lutar dentro da comunidade de igreja que eles estão inseridos, especialmente contra os seus compatriotas que querem, de todo custo, tirá-los do cristianismo e fazê-los retornar às práticas judaicas, religiosas judaicas e tudo mais. E Paulo, o autor de Hebreus, que não é Paulo, ele menciona aqui a ideia da perseverança. Esse é um dos temas principais da carta aos Hebreus. E aqui no texto ele vai dizer, corramos com perseverança. Esse é o grande foco dessa passagem, e tudo que ele vai falar tem que ver com a ideia de que vai ser necessário perseverança, porque ele diz aqui, dá uma olhada, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A ideia de que Paulo está comparando a vida cristã
a uma longa maratona. Na verdade, a maratona verdadeira tem quantos quilômetros, Andrés? 42 e 195. Como que você sabe isso? Essa é a pergunta. 42, 195. Então, 42.195 metros ou 42 quilômetros e 195 metros, que foi a distância percorrida originalmente por... Eu também não sei quem é, algum grego que correu essa distância para anunciar alguma questão de batalha, enfim. Desculpem, não pesquisei. Mas é 42.195, que é uma corrida tranquila, né? 42 quilômetros. Quantos aqui já correram, Serginho, 42 quilômetros num dia? Quem? Sério, Adonai? Você já correu São Silvestre? Umas 6 vezes. E eu não olhei para você, Adonai. Desculpa, você não sabe nada, Andrés. Você é o cara da corrida, Adonai. Oi. Maratona você fez 2. Agora tem que saber, né? Quanto tempo? 4 horas e 50, 5 e 15. Correndo. Ah, dona. Justo, né? 42 quilômetros. Diga, Marcão. Não, não é maratona. Quanto que tem a São Silvestre? Ah, Andréas. É, quase 3 São Silvestre. Mas reto, normalmente não tem subida, ou tem também? Depende da cidade, tem até subida. Nossa. Eu nunca corri uma maratona. É assim, não é? Podia? Não. Tenho vontade? Não. O máximo que eu corri foi 10 quilômetros. Talvez no exército um pouquinho mais, mas a gente não marcava ali, enfim. Mas corria praticamente todo dia naquela época, e depois o máximo que eu me lembro é correr 10 quilômetros, que para mim já é bastante, ok? E o que eu me lembro é que até o corpo acostumar, treinando para esses 10 quilômetros, meu corpo acostumava a partir do minuto 27 ou 30. Ou seja, até o minuto 30, que 10 quilômetros eu fazia em 1 hora, tá? Até metade ali, eu tinha que lutar para não desistir de correr. Depois, o corpo entrava naquele tipo de... já entra num sistema, digamos assim, uma inércia de movimento. Né? E a vida cristã, ela é muito comparável a uma grande corrida, longa, nem todas são da mesma extensão. O texto diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus propôs para mim e para você um tipo de corrida. E não vai ser fácil. Veja, com 10 quilômetros, você já quer desistir. Eu não imagino com 42, que é mais de 4 vezes o máximo que eu já corri. E muitas pessoas não entendem que a vida cristã é essa corrida. Conheço vários casos de pessoas que tiveram aquele momento de antes e depois de conversão que foi bombástica. Tem pessoas que a gente conhece que chegaram com um testemunho, porque eu me converti e 2, 3 meses e tal. 6 meses depois, já abandonou tudo, se torna agnóstico, ateu. Não percebe que a conversão real, ela é uma grande corrida longa, que vai por quilômetros, quilômetros, quilômetros. Eu conheço uma pessoa, Adonai, que treinava para correr dando 11 voltas no lago. Agora eu vou criar uma disputa entre vocês dois, vou pôr o Sérgio no meio. Né? Sérgio, quanto que você treina todo dia? De domingo, antes de vir para o culto? Correu hoje? A vida cristã não é 5 e 10, e não é nem 42. É uma vida inteira de perseverança. E eu quero trabalhar com vocês o que o texto traz para a gente. Trouxe até uma fotinho aqui. Né? Veja como ele fala de perseverança. Só quero, então, antes de entrar nos pontos, mencionar como... vocês lembram dessa corredora aqui? Alguém lembra? Ela foi na maratona e ela chegou nos últimos... Quando chega já no estádio, e ela não conseguia mais correr, o nome dela é Gabriela Andersen Schies. Não deve ser nada disso o nome dela, mas é um nome meio alemão, e ela terminou.
da ideia de perseverança. O que eu quero trabalhar com vocês aqui? Quais são os incentivos que o texto diz? Ele fala, vamos correr. Você está na maratona, eu estou na maratona, não tem como escolher isso. Se a gente se tornou cristão um dia, nós entramos na maratona. Agora, há alguns incentivos durante essa prova, e eu quero trabalhar com vocês. Quais são esses incentivos? Olha lá. E o primeiro incentivo está aqui no versículo 1, quando diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Primeiro grande incentivo para a gente seguir na nossa maratona da vida cristã, ele usa a figura de um estádio. Ele fala de nuvem, mas a palavra que é usada aqui, ela pode ser traduzida por estádio. Não a palavra para nuvem, mas a palavra para rodeado. Quando alguém estava num estádio na antiguidade, o estádio não vem da modernidade. Ele vem de jogos como Jogos Olímpicos, teatros da antiguidade. E a ideia é que nós temos como primeiro grande incentivo para a nossa maratona, como se fosse um estádio de pessoas que estão torcendo por nós. E essas pessoas, é interessante, nós vamos ver quem são essas testemunhas. A expressão então usada aqui fala de um estádio. Você sabe que a figura de um estádio lotado, eu nunca joguei bola com estádio lotado, mas deve ser muito legal. Você entrar, né, o pessoal chora, né, no começo. Dizem que tem um time, não vou nem mencionar, que falam, camisa 12 é o 12º torcedor, não serve para aquele time. Mas a ideia de que talvez o estádio, ele tem até um papel em quem vai executar alguma coisa. E porque as pessoas estão ali incentivando e vai. E esse texto ele fala essa ideia da figura de uma nuvem muito grande. Que nós não temos certeza se estão contemplando a nossa vida, mas que de alguma forma nós temos como um incentivo para a nossa caminhada. E quem são essas? Veja que o texto começa com um portanto. Quem são essas testemunhas? Volta comigo na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11. Vê aí para mim, Hebreus capítulo 11, quem são essas pessoas que ele está pensando aqui? Que estão nesse estádio. Vou começar do versículo 17, não vou ler tudo. Só vou mencionar, olha lá, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Versículo 21. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Versículo 22. Pela fé, José. Versículo 23. Pela fé, Moisés. E vai citando o que Moisés fez. Versículo 31 em diante. Dá uma olhada. Quem são essas testemunhas que nos rodeiam nessa corrida? Pela fé, a prostituta, versículo 31, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. E olha agora o 32 em diante. Que direi mais? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Mas agora ele começa. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas,
Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Esse estádio que está lotado é dessas pessoas aqui do passado. Moisés, José, Baraque, mas esses que depois foram torturados e mortos e tudo mais. Ou seja, sabe quem está nesse estádio? É esse bando de loucos do passado. Que está lá e de alguma forma dando exemplo para a gente a partir daquilo que eles mesmos fizeram na Escritura. Aquela ideia de que, uma piada bem conhecida no mundo evangélico, de que o indivíduo, ele morreu, o jovem morreu numa enchente, e ele, crente, chegou no céu, e sabe como é jovem, né? Quer contar vantagem, e chega lá no céu, e fica contando para todo mundo, nossa, que morte difícil que eu tive, eu morri numa enchente, a água chegou, bateu a 1,80 m, e eu morri afogado, e até um dia que ele chega para um idoso de barba e fala, olha, eu morri numa enchente, e aí, não é, Pedro olha lá do lado, isso é uma piada, né? E fala, ih, olha lá o jovem querendo contar vantagem da forma como ele morreu. Mas ele está conversando com quem, Pedro? Ele está conversando com Noé. O exemplo dos antigos, ele nos serve para dar uma ideia de com quem já passou as coisas que nós já passamos. Ou passou de forma muito pior, e passou às vezes com vitória e às vezes não. Porque tudo que nós passamos, embora pareça difícil, houve alguma situação lá atrás na Escritura que foi revelada para me incentivar e para nos fazer perseverar na nossa corrida. Veja, o texto não está dizendo que essas pessoas estão nos vendo. Nós não sabemos disso. O que o texto está dizendo é que essas pessoas, esse plantel de tanta gente boa que já passou pela história, com tantas vitórias, mesmo quando eles foram mortos e torturados, eles venceram. O que eles fizeram é um baita incentivo para as lutas e para a perseverança que eu necessito na minha corrida. E quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar esses grandes homens de Deus. Mas vou encontrar também aqueles que nós perdemos. Se você é como eu, e essa igreja já perdeu pessoas tão queridas, essa época do ano a gente lembra da morte do Caio. Lá encontrei, inclusive, a Lígia e o Taliba, e falou, temos orado por vocês, né? Caio foi um jovem, morreu com 31 anos, fez um ano de ministério aqui com a gente, não é? Era casado com a irmã do Marcão, muito querido. Dona Helena, que marcou profundamente a nossa igreja, pessoas do nosso convívio, que compõem essa nuvem de testemunhas que um dia a gente vai chegar no céu e vai falar, puxa, obrigado pelo seu exemplo, porque me incentivou a perseverar. A vida cristã é uma longa maratona e temos alguns incentivos no texto, e o primeiro é um estádio lotado, uma nuvem de testemunhas. Mas há um segundo incentivo no texto, ainda no versículo 1, que diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E o segundo elemento que nos incentiva na vida cristã, na corrida, é algo que nós não tínhamos antes e que nós recebemos depois da nossa conversão, que é a capacidade de abandonar os maus caminhos e o pecado. O texto diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Qual que é a ideia do texto aqui? Nós vivemos num mundo que é hostil ao Evangelho. E é uma maré de valores contrários àquilo que nós defendemos. Tudo coopera para o mau uso dos recursos e do tempo. Nós temos uma baita indústria do lazer, que quer nos tirar das coisas que são importantes. Não que o lazer seja errado, ok? Mas só lazer na vida não é o que Deus tem para nós. Existe a indústria do prazer, que quer nos seduzir para prazeres que não são corretos. Não que o prazer em si seja errado, mas ele tem contexto para acontecer.
Existe a indústria do bem-estar, que quer fazer de nós, né, escravos da nossa própria aparência, por exemplo. Ou seja, várias distrações que chegam no caminho. A ilusão do dinheiro, a ilusão do sucesso, da fama, do poder. Tudo isso compõe coisas que podem nos atrapalhar. Você imagina estar lá o corredor correndo e passa ali numa vitrine de confeitaria. Fala, puxa, corro ou dou uma pausa, né? Mas além dessas questões que podem nos atrapalhar, a questão do pecado. E uma das traduções pega algo muito interessante da Revista Atualizada que diz assim, a tradução é desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A ideia de que eu estou todo dia sendo tentado naquelas coisas que eu não deveria fazer. E eu preciso tirar essas teias de aranha. Sabe quando você passa em algum lugar e passa numa teia de aranha que você nem viu, e aquilo fica, e você não consegue se concentrar no caminho, porque está cheio de coisa. A ideia é, vamos tirando essas coisas que nos atrapalham aqui. Porque, deixa eu explicar para vocês, a conversão, a todos que somos crentes aqui, nós passamos por um momento de conversão, que nós éramos de um jeito, e depois daquele momento, daquele período, somos diferentes. No meu caso, eu tinha 15 anos e meus pais eram crentes, mas se converteram mais tarde e tal. E eu me lembro que eu não queria nada de igreja. Mas um dia Deus ali tocou no meu coração e falou, me serve. E eu falei, quero servir a Deus, me tornei crente. E quando eu me tornei um crente, eu achava que tudo que eu tinha de luta na vida ia fazer assim, ó. Afinal, existe um texto bíblico que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Está vendo? Tudo vai mudar. Mas eu não tinha entendido esse texto ainda. Quando nós nos convertemos, o que nós recebemos é uma nova natureza. A gente mantém as inclinações da nossa vida normal, da nossa carne, mas a gente recebe uma nova natureza, que significa que não é que eu vou automaticamente parar os meus antigos rumos ou práticas. A ideia é que agora, como nova criatura, eu tenho a capacidade de parar. Antigamente eu não tinha. E tem muita gente que às vezes diz, eu sou nova criatura, mas frequenta os mesmos lugares, comete os mesmos pecados e cai nos mesmos erros. Antes, não estou dizendo que essa pessoa não é crente, eu estou dizendo que ela não entendeu algo. Antes, eu caía porque eu não tinha opção de fazer o certo. Agora, quando eu erro e faço aquilo que é errado, diante de Deus e das pessoas, a questão é que agora, pelo menos, eu tenho a responsabilidade e mais a capacidade de abandonar o pecado. E o texto de Hebreus está dizendo o seguinte, a corrida é difícil, a corrida exige perseverança, mas se tem algo que está te atrapalhando nessa corrida, seja desse mundo que nos envolve, seja algum tipo de prática pecaminosa, práticas na área da moralidade, de adultério ou qualquer outra prática absolutamente contra a palavra de Deus, na área da ética, na área relacional, eu tenho hoje a capacidade diante de Deus de, biblicamente, abandonar o mal. Eu não estou dizendo que é fácil. O que o texto está dizendo é que agora é possível. Ok? Livremos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve. Vocês sabem que professores alguns estão aqui, mas não todos. Professores de natação, professor de academia, de pilates. Essa turma parece que gosta de ver a gente sofrer, não gosta? Né? A gente parece que prepara a aula fazendo assim, fica pensando em você. Então, os caras têm alguns instrumentos a mais de tortura. Quando eu fazia natação, vocês já viram que os caras criaram um paraquedas de água? Vocês já viram isso? Se amarra na cintura e conforme você nada, o negócio abre. Para criar resistência. Cara, você imagina a perversidade de um indivíduo que faz uma coisa dessa. Eu soube de um jogador de vôlei que saltava
no treinamento com 50 quilos nas costas. Era isso, Júlio? Quanto que você punha nas costas para saltar no treinamento? Depende no Prime, Júlio Prime. 210 o quê? Gramas? Como você pulava com 210? Ah, você agachava e saltando. Você já saltou com alguma coisa nas costas? Quanto que é pouco peso? 20 cada lado. Cara, psicopata aqui na igreja. O indivíduo vai jogar bola, coloca aquele elástico para correr. O que eu estou dizendo? A indústria do lazer, a indústria do prazer, esse bem-estar, a ilusão do dinheiro, a fama, o poder. Eu devo perceber que essas coisas são esses pezinhos a mais que são colocados em nós. O pecado que vem nos assedia e que a vida cristã, ela significa deixar coisas para trás. Coisas que nos atrapalham pelo caminho. O crente, conforme ele vai seguindo a sua vida, ele deixa um rastro. Vou falar. De coisas. De pessoas. Amizades. Relacionamentos. De ambientes. De objetivos. De propósitos. De práticas. Que se eu quiser continuar na corrida, eu vou precisar abandonar. Não é possível ser cristão e continuar seguindo certas práticas, tendo certos propósitos, convivendo em certos ambientes. Não é possível. Vai nos atrapalhar na nossa corrida. Porque o pecado é como aquela história da cobra, a famosa cobra criada, que eu sempre ouvia minha avó contar, minha avó nem era crente, e ela contava do indivíduo que saiu no mato e encontrou uma cobra ferida. E a cobra estava ferida e ele trouxe para casa e começou a cuidar da cobra como se fosse um pet. Até existe hoje cobra que é pet, né? Mas enfim, normalmente não são venenosas. Essa era venenosa. E ele começou a cuidar lá daquela, né, crotalos ali, daquela botrópis. Crotalos é cascavel, botrópis é jararaca. E ele cuidando ali, e a cobra foi ficando bem. E ele começou, né, saía com a cobra para passear, né? E a cobra foi ficando bem. E ele falou, quer saber? Tinha lá o aquáriozinho que ela ficava. Tem sido tão bom, trouxe ela para perto. E foi trazendo para perto. E chegou uma hora, ele já dormia abraçadinho com a cobra. E ele ia para passear agora, ele não levava na coleira, ele colocava aqui, né? Ia levando a cobrinha para passear. Até que um dia, passeando, o que aconteceu? Picou ele e ele morreu. E aí acaba a história. Qual que é a moral da história? Há certos elementos que, se eu cultivar por causa da sua natureza, um dia ele vai te morder e te matar. E pecado é aquela coisa que eu e você cultivamos achando que não vai nos morder, que não vai nos matar, mas vai chegar o dia que quanto mais eu cuidar desse tipo de coisa, um dia vai lá e acaba comigo e com você. Eu não estou falando para vocês não, tá, irmãos? Estou falando comigo também para eu ouvir. E eu preciso abandonar essas coisas. E eu tenho hoje como crente essa capacidade. Eu não preciso seguir desse jeito que eu estou hoje. Como crente eu posso deixar isso para trás. Porque a vida cristã é uma longa maratona. E nós temos aqui até o momento 2 incentivos. O primeiro é um estádio lotado com exemplos de gente que venceu lá atrás. E o segundo incentivo é, eu tenho agora a capacidade de deixar essas coisas para trás. Finalmente, há um último incentivo e eu quero terminar com esse. E esse é muito importante. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O último incentivo que me faz seguir na maratona, e para um crente isso é fundamental, é a presença de Cristo, a companhia de Jesus, o incentivo de Jesus.
na largada da corrida, durante a prova e também na chegada. E eu quero trabalhar isso no texto um pouquinho com vocês. O texto menciona Jesus. Muito legal correr nesse estádio cheio. Mas mais do que estádio cheio, não sei se vocês já observaram que às vezes o jogador está, quando ele faz um gol, e ele vai justamente para um ponto do estádio, e ele chega e faz assim. O que eu fiz? Naquele estádio lotado, tem uma pessoa que é especial. Às vezes uma noiva, às vezes um pai, uma mãe, às vezes um treinador. O que o texto está dizendo, ok, nesse processo todo de, embora haja grandes heróis do passado nos incentivando, há alguém maior do que isso, que é o personagem central da história e da nossa história. E essa pessoa é Jesus Cristo. E o texto apresenta Jesus em 3 momentos. Jesus como, em primeiro lugar, o autor da nossa fé. Ele é aquele que nos buscou, ele morreu por nós, e é aquele que nos concedeu o privilégio de termos fé. Ele veio, ele que iniciou o processo que nós chamamos de conversão, de salvação. Ele morreu e ele buscou a mim e a você. Ele é o autor da fé. Mas o texto menciona não só Jesus como autor da fé, e vai falar também que ele é aquele que não só nos deu a fé, nos tirou os pés da lama e firmou sobre uma rocha, vai falar que ele também é aquele que mostrou o caminho, ou, como outras versões vão dizer, que está presente no caminho. Quando diz, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E se você olhar o versículo 3, quando eu penso no que ele suportou na cruz, eu vejo um exemplo para que eu não me canse nem desanime. Aliás, se você olhar o versículo 4 comigo da passagem, ainda diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele está dizendo, aquilo que Jesus fez na cruz, me dá a ideia de que nas minhas lutas, aquilo seria o ápice. Mas eu normalmente nunca chego ali. E veja no versículo 7, ele diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nessa caminhada que vai ser tão difícil, é Deus se importando comigo, trazendo essas dificuldades, de certa forma, dizendo que Ele está presente em todos os momentos. A ideia de Jesus é aquele treinador aqui, trazendo essas dificuldades e aflições. É aquele treinador que está do seu lado e diz o seguinte: bora, mais uma. Não estou aguentando, aguenta sim. Vai, mais um pouco, mais 3. Aí começa, você faz 1. Aí ele diz, não, pode deixar que eu conto. 1, 2. Aí você fala, ufa, 3. Pode parar, 3. E ele continua. Ele é aquele que está do nosso lado nas nossas lutas e dificuldades. Mas sabe o que é lindo desse texto? É que ele não é apenas o iniciador da fé, não é apenas esse personal que fica ao nosso lado, nos incentivando. Ele também é aquele que está na linha de chegada. E o texto diz, autor e consumador da nossa fé. Aquele que está à direita do trono de Deus. Aquele que, no fim das contas, vai estar lá para nos receber na linha de chegada. Na longa maratona da vida cristã, o fim é certo. E o fim é ao lado de Jesus Cristo. Aliás, um dos textos mais lindos que é paralelo a esse daqui no Novo Testamento é o texto de Filipenses 1,6, que diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que é o autor, ele também é o consumador da nossa fé. Não foi um erro. A nossa vida cristã não é sorte, não é algo passageiro. Para o crente é a vida cristã sendo desvendada a cada momento, tendo a garantia no começo, a ajuda no meio e especialmente a presença de Cristo ali no fim. Eu quero terminar dizendo o seguinte: nós estamos no fim do ano, sem igreja, sem férias, sem igreja, com férias. É um tempo muito importante para eu e você descansarmos. Aliás,
Não sei como é na sua casa, Flávio, por exemplo. Tempo de comer algumas coisas a mais ou diferentes. E isso vai deixando, veja, coisas absolutamente legítimas e justas. Já preparei lá, deixei lá o Chester, o lombinho comprado. Mas esse tipo de ambiente, às vezes, me faz esquecer que, embora eu esteja de férias, eu não estou descansando na maratona. A corrida, ela não para nas férias. Talvez você pode até diminuir o passo. Está chegando lá, se eu quero completar a corrida, posso dar uma... Mas como igreja, nós vamos correr junto, ainda o estádio está lá. Não parou. O pecado precisa ser abandonado todos os momentos, inclusive agora. Jesus continua no processo incentivando, vamos. E ao fim da maratona, ele vai estar lá nos esperando. Algumas das maratonas, talvez a São Silvestre seja assim, não sei as que você participou, Adonai. Tem aquela premiação dos primeiros lugares. Primeiro, segundo, terceiro, até quinto, né? E depois, quando você faz um determinado tempo, você ganha alguma coisa? Ganha, Andrés? Ganha, Adonai? Medalha de que concluiu a prova. Você tem as suas? Você tem, Andrés? Jogou fora? Jogou fora ou não? É importante essa medalha. Eu não preciso ser o primeiro. Basta eu concluir a prova. A nossa medalha não é um pedaço de metal. A nossa medalha de que concluiu a prova é o abraço de alguém que chega e fala, servo bom, filho meu, e te dá aquele abraço com as mãos furadas. É Jesus Cristo. Acabou, acabou, terminou a prova. Agora é só descansar. Mas nesses dias agora, nessas semanas, não para. Eu não posso parar, você também não. Nós somos crentes, nós amamos o Senhor, a corrida continua, e o estádio está lotado. Eu posso abandonar o pecado agora, eu não preciso esperar o ano que vem, não preciso esperar aqueles votos de fim do ano. E Jesus está presente. Lá atrás, quando eu me converti, durante o processo me incentivando, e vai estar lá na frente com as mãos furadas, falando, filho, está aqui sua medalha. É isso que eu tinha para mim e para você hoje, para incentivar a nossa caminhada, a nossa corrida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está aqui conosco hoje, esteve conosco quando nos chamou, e estará conosco quando, no fim da vida cristã, nós nos encontrarmos com Ele nos céus, e tivemos comunhão não só com aqueles que partiram nessa nuvem de testemunhas, mas finalmente conheceremos face a face o nosso Salvador. Obrigado por isso, nos ajuda, me ajuda e ajuda os meus irmãos nas férias, que sejam férias produtivas do ponto de vista da corrida, que é a vida cristã, que a gente não pare de amar o Senhor, não negligencie as coisas de Deus, e que voltemos felizes e dispostos para o ano que vem, amando o Senhor, amando a igreja e juntos aqui. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em teu nome. Amém.